Então, em 1948, quando estabelecemos a doutrina de sigilo sob a qual vivemos agora, todas essas ONGs funcionam sob essa cobertura efetivamente por causa de suas organizações patrocinadoras, o SAID, ou CIA, ou E ele Estado não de consegue Guerra fazer o Política Enoch. Organizada. E o que ele disse é: precisamos criar um aparato secreto para esconder o que fazemos do resto do mundo, para fazer guerra política secreta discretamente. O problema O povo americano não vai gostar disso. O povo americano não entende as complexidades das relações internacionais. Eles acham que sempre há uma solução fácil para a política e pensam que há uma diferença fundamental entre paz e guerra. E o que ele propôs e isso é, apenas 2 meses antes disso, ser formalmente atribuído à CIA para fazer. Mas na época, o que ele disse foi: isso funcionou muito bem na Itália. Precisamos replicar isso em todos os lugares. Precisamos criar a capacidade de fazê-lo. Precisamos fazer propaganda negra, sabotagem econômica, demolição. Há uma lista inteira do que está autorizado sob o NSC 10.2. E ele diz que o povo americano não necessariamente vai gostar disso. E vamos precisar esconder efetivamente o que fazemos deles, porque se eles descobrirem, o resto do mundo também descobre. Se estamos tentando conduzir uma operação na Eurásia, e relatamos isso nas notícias dos Estados Unidos. Bem, então qualquer pessoa na Eurásia que leia as notícias dos Estados Unidos agora sabe sobre isso. Isso foi autorizado na época, simultaneamente com o ato Smith-Mundt. Você está familiarizado com o ato Smith-Mundt? Isso é aquela coisa de 2011 a 2012, onde Obama permitiu que as pessoas usassem propaganda contra cidadãos dos Estados Unidos. Isso foi o que foi feito, então, sob Obama, foi a revogação efetiva disso. Foi chamado de Lei de Modernização Smith. A modernização eliminou todo o propósito disso, não? O fogo, o firewall. Porque na época, o mídia e controle da mídia eram vistos como o ponto crucial de vencer a Guerra Fria, inserindo influência da mídia pró-EUA para que porque tudo mudou após a Segunda Guerra Mundial, de guerra cinética e ocupação militar. Sabe que costumávamos ocupar militarmente as Filipinas, por exemplo, depois de vencermos a Guerra Hispano-Americana, mas isso foi proibido pelo direito internacional, a aquisição territorial pela força militar em 1948. Então tivemos que vencer eleições e tivemos que influenciar a passagem de leis em países estrangeiros, tendo um aparato dentro desses países que influenciava os corações e mentes das pessoas, o que influenciava em quem elas votavam, determinando assim o governo. Então era necessário se mover em direção à vassalagem política em vez da ocupação militar. E o que a Lei Smith-Mundt fez foi: simultâneo à criação disto, em 1948, o Congresso reconheceu o monstro frankensteiniano que estavam criando ao autorizar um secreto permanente departamento de truques sujos. E esta é a frase deles, não minha, para fazer essa espionagem e infiltrar e cooptar as universidades, os sindicatos, a mídia, os políticos, os juízes, todo o exército enxame, o que venho chamando há muito tempo de show de Truman dos Estados Unidos. Essas pessoas, nesses países estrangeiros, não têm ideia de quantas coisas com que interagem são, na verdade, um cenário de filme construído pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e suas organizações irmãs de influência. Mas o ponto que estou abordando aqui é que a Lei Smith-Mundt, de 1948, disse: ok, vocês podem fazer isso, o Departamento de Estado pode fazer isso, a CIA pode fazer isso, a USAID, quando surgiu 13 anos depois, poderia fazer isso, mas nós, então. Havia um cara chamado Frank Wisner que era conhecido como uma das figuras paternas da CIA. Ele é conhecido por criar o que foi chamado de Wisner's Wurlitzer, que é como um órgão de igreja, e que ele se gabava de que poderia tocar a mídia internacional como uma sinfonia para fazer qualquer narrativa da mídia viralizar em qualquer país do mundo, por causa do conjunto de funções de mídia proprietárias da CIA e sua rede de distribuição, especialmente quando os Estados Unidos tinham a vantagem de iniciador no rádio e na imprensa. Basicamente, os Estados Unidos e o Reino Unido eram os únicos jogos na cidade realmente em ter robusto. Rádio, filme, televisão e mídia impressa, então. Dizia-se que no mês de Smith, tudo bem, você pode fazer isso no exterior, você pode plantar histórias de notícias falsas na França, você pode fazer propaganda soar na África ou na Europa Ocidental ou na Ásia Central, mas isso não pode vir para casa. Você não pode enganar o nosso próprio povo com sua propaganda. E no Oregon, no exterior. Porque o objetivo de autorizar isso é que temos gasolina mais barata, temos mercados de importação e exportação, temos um alto padrão de vida, porque se um governo estrangeiro não quiser ceder seus recursos ou permitir uma base militar dos Estados Unidos, ou permitir parcerias conjuntas ou exportações de bens, ou que corporações multinacionais dos Estados Unidos operem lá, então o povo americano sofre economicamente.
Então sempre foi planejado para dizer, olhe, você pode fazer essas coisas sujas no exterior, mas não pode trazer para casa. E até mesmo essa proteção, que durou 70 anos e que só perdemos há uma década. Estamos enfrentando um problema muito mais profundo e sombrio com este escândalo da USAID. E como as pessoas verão cada vez mais os escândalos que surgirão no Pentágono e no Departamento de Estado, que é que temos um problema Smith-Mont em relação ao financiamento e operações. Não é apenas propaganda. O BLOB, nosso estabelecimento de política externa, pode financiar grupos que trabalham efetivamente com promotores domésticos ou que trabalham na mídia de forma dupla. Concedemos a eles subsídios estrangeiros para fazer propaganda no exterior, mas eles operam aqui ou censuram redes sociais para coagir países estrangeiros a aprovarem leis de censura estrangeira que explicitamente têm a intenção de atacar empresas de redes sociais dos Estados Unidos e no discurso de pessoa para pessoa nos Estados Unidos. Então, precisamos dessa proteção. Se vamos manter esta função de qualquer forma, precisamos de um firewall rígido e penalidades absolutamente grotescas para qualquer violação. Então, quando você está assistindo a tudo isso se desenrolar... Uma das coisas que tenho visto é que há uma ação legal para tentar interromper parte disso. Disseram-lhes para destruir qualquer informações que eles obtiveram de certos bancos de dados. Qual é a sua opinião sobre isso e se alguma delas vai se sustentar? 100%. Bem, eu não sei se vai se sustentar. Acho que vai ser uma briga legal. Isso é engraçado porque é tipo um dragão circular devorando o próprio rabo porque você está indo atrás do principal órgão de projeção de poder brando do Blob porque foi utilizado como arma contra americanos. Mas o que o Blob está autorizado a fazer? O que a USAID está autorizada a fazer por estatuto? Bem, algo que eles chamam de reforma judicial, que é o USAID. É arrancar, financiar as redes ao redor dos juízes, ao redor dos tribunais, ao redor do sistema legal, ao redor da estrutura de governança de cada país no planeta Terra. Quero dizer. E Jamie, se você quiser fazer um exercício divertido agora mesmo, você pode até mostrar na tela apenas uma simples pesquisa no Google para que as pessoas possam ver o quão aberto. E posso citar exemplos específicos condenatórios disso. Mas se você simplesmente digitar no Google a palavra USAID, e depois, entre aspas, booleanas, reforma judicial. E o que você vai ver são, sabe, basicamente 100 países em que a USAID está indo atrás dos juízes, indo atrás do sistema legal para manipular a balança da justiça a favor dos interesses do estabelecimento de política externa lá. E isso chegou totalmente em casa. E eu posso dar alguns exemplos disso. Por exemplo, há um grupo chamado OCCRP, que você pode considerar como o projeto de reportagem de corrupção. Este é um grupo que recebe metade de seu financiamento da USAID e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. OCCRP tem que. A USAID e o Departamento de Estado têm direito de veto sobre o pessoal que podem contratar. Este é o maior consórcio de jornalistas investigativos do planeta Terra. Este é o grupo que revelou os Panama Papers. Sabe, eles conseguiram todos esses documentos hackeados. Eles tiveram acesso especial a isso. Eu não tenho nenhum fato sobre isso. Estou apenas notando que é uma peculiaridade que um grupo financiado por um importante canal de financiamento da CIA, a USAID, enquanto a CIA tem a capacidade de hackear, você sabe, qualquer alvo ao redor do mundo autorizado pelo Conselho de Segurança Nacional. Eles estão obtendo esses documentos de acesso especial, que são supostamente hackeados ou vazados, e estão sendo patrocinados por, você sabe, o grupo que está conectado a algo com poder de hacking. Mas não sei disso por certeza. Estou apenas observando isso para fins investigativos, para órgãos de fiscalização que possam querer fazer perguntas. Mas eles ganharam centenas de prêmios. O nome deles tem sido tão impecável por tanto tempo. Eles estão por aí há quase 20 anos. E foram patrocinados para eles fazem jornalismo investigativo de denúncia sobre corrupção. E o que eles fazem é ir atrás de todos os oponentes do Departamento de Estado, USAID e DOD na região. Então, por exemplo, Jamie, eu te enviei uma mensagem sobre isso antes, mas se a primeira coisa que você quiser colocar na tela são as duas primeiras imagens que eu te enviei por mensagem. Isso é do site usa.gov e acho que isso vai chocar as pessoas quando virem. Você sabe, com a URL do USAGov bem ali, e para que você possa ver como, sim, então, se você for para a primeira página que eu te enviei,
por mensagem e então chegaremos a essa. Esta é a primeira coisa que você me mandou. Ok, desculpe. A segunda então? Sim, ok. Então aqui está. Este é o fortalecimento de transparência e responsabilidade da USAID através do Programa de Reportagem Investigativa. Certo. O que você verá aqui é a vida de atividade. Este fundo ainda está sendo financiado através deste subsídio, e isso é para a Europa e Eurásia. E você verá os países Parceria Oriental, Armênia, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia e Balcãs Ocidentais. Se você rolar para baixo, verá os gastos da USAID. O financiamento da USAID é de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares que nossos contribuintes pagaram para cada coisa que eles fazem. Não reporta sobre... Sabe, gatinhos sendo salvos de árvores. Tudo o que fazem é um artigo crítico sobre um caso de corrupção que pode ser usado pelos promotores na área para prender os oponentes políticos do Departamento de Estado e, o que você verá aqui, é capacidade. Agora, esta é a frase que todos têm que saber. Desenvolvimento de capacidade é o que tudo isso está construído. Isso significa inflar os ativos do bloco. Sempre que você vê a palavra capacidade ou desenvolvimento de capacidade, isso significa que esta coisa é útil para nós. Quanto mais dinheiro damos, mais poderosos eles são para proteger nossa influência. E assim, se você rolar, se voltar para essa página, que é a página 2 desse documento da USAID, aqui está o que você vê. Então, por 20 milhões de dólares de investimento da USAID, aqui estão e isso está ao vivo no site. Você pode encontrar isso no Wayback Machine agora, porque o site da USAID está fora do ar. Esta é a USAID, o governo dos Estados Unidos se gabando das conquistas que alcançaram, gastando 20 milhões de dólares, pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de dólares em multas aplicadas a alvos dessas peças. Agora, a propósito, devo notar que o chefe do OCCRP foi exposto em um grande documentário que tem muito pouca distribuição, mas eu encorajo todos a assistir onde ele disse, porque isto foi acho que foi há cerca de 1 ano e meio ou algo assim, mas agora eles ultrapassaram 10 bilhões de dólares. Qual é o documentário? Está na página X do Wikileaks agora. É por um grupo de jornalistas alemães que tiveram entrevistas individuais com o chefe deste grupo, a OCCRP, assim como o coordenador de subsídios da USAID e outros. E então é diretamente da fonte. E eles dizem que ele afirma naquela entrevista, eu acredito que o nome dele seja Drew Sullivan, que agora são mais de 10 bilhões de dólares. E ele se gaba de que acho que ele disse que foi um retorno de 20.000% sobre o investimento, porque todos esses dólares foram, entre aspas, devolvidos para os cofres do governo. Então, por 20 milhões de dólares de mídia mercenária para ataques patrocinados pelo Estado, o governo recuperou 10 bilhões de dólares. Muito bom. Isso é um retorno sobre o investimento no nível da Amazon de 1995. Mas agora vamos entrar nas coisas mais obscuras. 548 mudanças de políticas pelo governo ou ações da sociedade civil no setor privado. Agora, não sabemos se essas mudanças de políticas são boas ou ruins. Você acha que a USAID as listaria como realizações se não estivessem em prol dos objetivos de política externa da USAID ou do Departamento de Estado na região? O que eles são, dizendo e tentando meio que falar entre os dentes, como dizem, é que eles orgulhosamente patrocinaram jornalismo de ataque para arruinar vidas de pessoas e perseguir alvos políticos a fim de mudar as políticas de governos estrangeiros por dentro. Agora, continua dizendo que houve 21 demissões e destituições, incluindo de um presidente e de um primeiro-ministro. Agora, o chefe do OCCRP, neste documentário, diz abertamente que suas reportagens causaram, acho que foram 5 ou 6 governos diferentes, a caírem, serem derrubados e terem uma transição. Então, estes são artigos patrocinados pelo Estado para que os promotores possam prender presidentes e primeiros-ministros a fim de mudar o regime de seus governos e instalar uma figura política mais pró-Estados Unidos na região. E então, o último são 456 prisões e acusações. E isto, novamente, é listado como uma realização da ajuda dos Estados Unidos. Não sabemos o que essas pessoas fizeram. Não sabemos se são culpadas ou inocentes ou se estas foram perseguições políticas, como as que você vê agora com o gabinete do procurador do Distrito de Nova York, que é outra lata de minhocas conectada à ajuda dos Estados Unidos. Esses são ataques financiados pelo Estado, encomendados para fornecer aos departamentos de justiça, aos promotores de uma região, a munição para prender os inimigos do Estado. Quer aprender a fazer dublagens igual a essa que você viu aqui no vídeo? Então, clica no link na descrição e se inscreve no meu curso Mestre das Vozes com IA. Vou te ensinar tudo sobre clonagem de voz, lip sync e como criar dublagens profissionais com ferramentas de ponta. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal
para não perder nenhuma novidade.